Olá, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos aqui hoje na terceira live, né? Hoje vamos falar sobre saúde mental no ambiente de trabalho. E vou apresentar para vocês os nossos convidados. O Dr. Munir, formado em medicina pela Universidade de Alfenas. Ele é especialista em medicina do trabalho e psiquiatria. Ele é proprietário da empresa Isominas, hoje referência no sul de Minas, na área de saúde e segurança do trabalhador. Atualmente, ele atende no consultório particular em Pouso Alegre, na MedCenter Vital Brasil. E temos outra convidada, vai ser um bate-papo bem legal. A doutora Débora Martins de Almeida, ela possui quase 15 anos de experiência em gestão de pessoas, psicologia clínica, saúde ocupacional, no consultório e empresas de grande porte, incluindo Força Aérea Brasileira e Eletrobras e Furnas. Atualmente, ela atua como psicóloga clínica e psicologia do trabalho, em ações voltadas à saúde do trabalhador, e também é professora. Parabéns, Débora! Parabéns a todos os professores hoje, todos os docentes que estão nos assistindo, né? Então, ela também é professora universitária, com graduação em psicologia, especialização na área clínica e mestrado em educação, com pesquisa voltada aos riscos de adoecimento do trabalho. Tudo que a gente precisa. Bom, então eu estou muito feliz de estar recebendo hoje vocês, tá? Eu vou só dar um recadinho antes da gente começar. O tema de hoje, né, como eu já disse, saúde mental no ambiente de trabalho. Então, importante lembrar que vai ter um formulário de perguntas disponível na descrição do vídeo, que vai ser respondida só no final da nossa live, tá bom? Também vai ser disponibilizada uma lista de presença no chat durante a palestra para aqueles que quiserem o certificado. Então, eu convido aqui a Débora para estar dando uma abertura sobre esse tema tão importante. Tá bem. Bom, Silvia, primeiramente, muito obrigada, né, pelo convite. É uma grande alegria mesmo estar com vocês, né, com todas as pessoas que estão nos assistindo, para falar desse tema que eu e gosto muito de atuar, que é a saúde do trabalhador, né? Eu diria, nas ações voltadas à saúde e segurança no trabalho, né? E hoje, gente, a ideia é a gente pensar um pouquinho, né, a respeito dessa questão do trabalho na vida da gente, né? Então, com isso, a gente pode até iniciar com a apresentação, com os slides, de forma que a gente possa dialogar um pouquinho a respeito, né? Bom, sim, a internet aqui não está 100%, mas eu vou tentar aqui compartilhar com vocês. Obrigada, viu, Francisco? Muito obrigada. Então, pode passar, né? Hoje, então, nós vamos falar um pouco sobre a saúde mental no trabalho. E a ideia, gente, é que a gente possa pensar juntos, né? Do ponto de vista mundial, gente, a gente já tem dados, né, a respeito da depressão como uma das doenças mais incapacitantes para o trabalho no mundo, né? Se a gente trouxer essa realidade para o nosso país, o que a gente pode pensar? No Brasil, os transtornos mentais e do comportamento já são a terceira maior causa de incapacidade para o trabalho, né? Sendo que, em primeiro lugar, encontra-se o transtorno do humor, no caso, as depressões, né? Seguido de quadros de ansiedade
E, em terceiro lugar, os quadros que envolvem dependência química, né? E pensando especialmente no trabalho docente, no trabalho dos professores, né? O trabalho docente é considerado um dos trabalhos mais estressantes do mundo. Então, esse é um ponto assim, importante da gente considerar que depressão, ansiedade, né, próprio desenvolvimento de estresse, não são aspectos assim que a gente deva desconsiderar quando falarmos de saúde do trabalhador e segurança do trabalho, né? Pode passar, Francisco, por gentileza, para que a gente possa refletir um pouquinho sobre as estatísticas, né? A gente tem, por exemplo, no nosso país, gente, a depressão acometendo cerca de 12 milhões de pessoas, ou seja, é a maior taxa da América Latina e a segunda maior das Américas, atrás apenas dos Estados Unidos. Um outro ponto que a gente pode pensar é que a depressão é a doença psiquiátrica com maior prevalência no Brasil, né? Pode seguir, Francisco. Pensando, então, em termos de ansiedade, né, em seguida da depressão, ela aparece aí, né, como responsável pelo primeiro lugar da lista de países mais ansiosos do mundo, nosso Brasil, né, ou seja, os transtornos ansiosos, gente, que incluem fobia, toque, estresse pós-traumático, ataques de pânico, são muito comuns no nosso país, tá bom? Pode seguir, tá? E aí, gente, como é que a gente pode pensar, né, no ambiente de trabalho? Será que isso só acontece fora do ambiente de trabalho ou isso também se dá, transparece ou não no ambiente de trabalho? Então, muitas vezes, é comum que quando uma pessoa diga que está com algum sofrimento psíquico, isso seja desconsiderado ou desqualificado ou não validado pelas outras pessoas, né? Pode passar, tá? E aí, gente, vamos pensar juntos, né? O que é trabalho? O que é trabalhar? O que isso tem a ver com a nossa saúde, né? De forma geral, em primeiro lugar, para além das estatísticas, é importante que a gente possa registrar o seguinte: trabalhar é bom, né? O trabalho, gente, é benéfico para a nossa saúde, do ponto de vista psicológico, do ponto de vista social. Vocês já pararam para pensar o quanto que, quando alguém pergunta para você, quem é você? Ou como você se apresenta? É muito comum que a gente diga o nosso nome, seguido da nossa profissão. Por exemplo, meu nome é Débora, eu sou psicóloga, eu sou professora, meu esposo se chama Luiz e tal, e aí vem outros dados da nossa vida, mas o trabalho, ele vem muito próximo do que a gente chamaria da nossa identidade, né? Ele é muito mais do que um pagamento no final do mês, é muito mais do que um salário. É a partir do trabalho que a gente se desenvolve socialmente, é a partir do trabalho que a gente desenvolve, que a gente aperfeiçoa os nossos conhecimentos técnicos, operacionais, enfim, né? É muito mais do que um salário no final do mês. Já tive experiência de conhecer pessoas, né, que mesmo aposentadas não conseguiam deixar de ir na empresa, porque aquele ambiente era tão significativo para essa pessoa, de tal forma que ela não consegue facilmente fazer a transição, por exemplo, uma aposentadoria. Então, guardem com muito carinho, trabalhar é bom. O que adoece, ou o que pode adoecer, não é o trabalho em si, mas as circunstâncias nas quais o trabalho acontece, tá bom? Pode passar, Francisco. E com isso, o que a gente pode refletir e também registrar é que o trabalho,
ele é considerado um dos determinantes sociais da saúde, né? Então, trabalhar é benéfico para a nossa saúde física, mental, social e outros aspectos para além, né, de fonte de subsistência, né? Pode passar, tá, Francisco? Bom, o que a gente pode pensar, gente, é que, falando de saúde mental no ambiente de trabalho, existem, né, essas circunstâncias que podem tanto contribuir para a saúde, quanto para o sofrimento, quanto para o adoecimento. E aí, o que a gente pode pensar é que no ambiente de trabalho existem muitos fatores psicológicos e sociais, né, que envolvem as interações entre nós, trabalhadores, né, e o ambiente de trabalho, certo? Pode passar, tá bom, Francisco? Esses fatores, gente, eles são fantásticos quando colaboram com o nosso trabalho e com a qualidade de vida nossa. Mas esses fatores psicológicos, sociais, psicossociais no ambiente de trabalho, eles se convertem em riscos psicossociais quando eles passam a ter potencial de atuar como fonte direta de estresse ocupacional e, por isso, né, potencialmente causar danos psicológicos, físicos e sociais às pessoas no ambiente de trabalho, tá? Então, existem fatores no ambiente de trabalho que são muito bons, mas que podem se converter em riscos se não administrados, tá bom? Pode passar, tá bom, Francisco? Esses riscos, gente, que é muito importante que a gente aprenda, que a gente amplie, né, nosso conhecimento sobre isso, é que os riscos psicossociais inerentes ao trabalho, né, podem levar pessoas a condições extremas, né? Com isso, aumentam-se as chances aí de comprometimento das nossas respostas cognitivas, emocionais e comportamentais, que podem causar acidentes de trabalho e acometimentos à saúde, né? Um grande exemplo disso é o burnout, né, Munir? Que a gente pode comentar a respeito, né? Com certeza. Primeiramente, dar boa tarde a todos aí, agradecer a Silvia pelo convite e também ao Instituto Federal por essa oportunidade. E aproveitar e parabenizar todos os professores dessa rede muito séria que forma milhares de pessoas por todo o Brasil. O trabalho, a visão, a minha formação em medicina do trabalho e psiquiatria sempre foi voltada, quando eu penso em empresas, quando eu penso de trabalho, é sempre um olhar preventivo. Essa é a minha linha de trabalho. Quando fui médico do trabalho, já fui médico de trabalho em várias empresas, hoje eu coordeno e sempre foi no olhar preventivo, porque depois que a doença aparece, fica muito mais difícil de se tratar. Os custos da empresa se elevam muito, porque causa acidentes, tem afastamento no INSS, e principalmente na atualidade, no ano de 2020, agora depois dessa pandemia, nunca teve tão em alta a questão da saúde mental, nunca foi tão importante nós termos um olhar direcionado e focado na saúde mental, não só do trabalhador, como do ser humano como um todo. Como passamos grande parte das nossas vidas no trabalho, eu vejo que é um momento muito sério para que as instituições se voltem para esse trabalho preventivo. Aliás, já tem matérias recentes que já comprovam que empresas no estado do Japão e até no Brasil, esse ano, começaram a investir. E essa prevenção, ela vai de encontro, principalmente, a meu ver, de prevenir a síndrome de burnout. Né? Eu vou explanar um pouco sobre a síndrome de burnout, dar algumas dicas, e a Débora também vai fazer alguns complementos.
Essa síndrome, ela é conhecida de uma forma assim, bem objetiva para a gente entender como a síndrome do esgotamento profissional. O estresse crônico, né, relacionado ao trabalho, levando o indivíduo ao adoecimento. Foi descrita a primeira vez por um psicoterapeuta americano, e de lá, então, né, até a atualidade, ela veio ganhando uma certa relevância, uma importância nas mídias sociais. As causas dela estão relacionadas principalmente a fatores ambientais e fatores do indivíduo. Isso é muito importante a gente relatar, porque não pelo fato do indivíduo, do trabalhador, né, do colaborador estar estressado, estar com depressão, ansiedade, que necessariamente vai se dar um nexo causal com a instituição. Isso é um assunto muito sério que deve ser avaliado com um médico especialista para caracterizar se há ou não. Como há os fatores ambientais, dentro dos fatores ambientais, os que mais podem causar o estresse crônico no trabalho, podendo levar a um burnout, por exemplo. Indivíduo que trabalha sobre ruído muito grande, vibração, temperaturas muito baixas ou muito altas, problemas com iluminação, radiação, né, condições de higiene, tem aquele trabalho também em situações de hiperbárico, né, então são todas, dependendo da função, a pessoa tem mais tendência ao risco que ele está exposto a desenvolver burnout. Profissões mais comuns, profissionais de saúde, bancários, policiais, são pessoas assim, que têm uma tendência mais pelo tipo de atividade, pelo estresse que gera. Fatores psicossociais que também podem estar relacionados aí com burnout. Cultura e funcionamento da organizacional. Isso quer dizer que a forma com que a instituição faz a gestão dela. Qual que é a sugestão de uma gestão preventiva para o burnout? Existem basicamente dois tipos de liderança. Liderança dissonante e a ressonante. Isso você encontra no livro do Daniel Goleman, que é um livro de inteligência emocional, né, um livro bem reconhecido mundialmente, em que o líder deve procurar ser mais ressonante do que dissonante. O que quer dizer isso? O líder dissonante é aquele mais autoritário, que não coloca uma empatia na sua gestão, conversa pouco, dialoga pouco, trabalha só com meta, com números, né? E já o líder ressonante é o líder empático, é o líder que sai da sua mesa e vai conversar com o subordinado, é um líder que procura cuidar de si mesmo para dar exemplo a seus trabalhadores, cuida sempre da sua saúde física, mental e espiritual, é um líder que trabalha junto com o SESMIT da empresa, interagindo com o psicólogo organizacional, com o médico do trabalho, participando ativamente das ações diárias ali da instituição e atuando em conjunto com os profissionais e auxiliando os trabalhadores no que precisar. Então, esses são os fatores relacionados ao ambiente, ou seja, do ambiente em que a pessoa está, né, psicossociais e também os fatores físicos, que são os riscos ocupacionais que o indivíduo está exposto. Mas existem os fatores particulares também que contribuem para o adoecimento do burnout, né? Que fatores do indivíduo, que a gente diz. Quando o indivíduo tem transtornos mentais pré-existentes. Às vezes a pessoa já tem uma genética para depressão, ela tem um histórico de depressão crônica, ou tem um transtorno bipolar, ou qualquer outro transtorno psiquiátrico que ela já tem prévio, né? Ela tem prévio a entrar na instituição, e isso fica caracterizado como um agravamento. E características de personalidade, pessoas que são muito perfeccionistas, que têm necessidade de controle extremo, pessoas que têm baixa resiliência, pessoas muito fóbicas, né? Os fóbicos sociais, eles têm muita dificuldade de se relacionar com as pessoas pelo ambiente social. Pessoas portadoras de TOC também, transtorno obsessivo-compulsivo, que são pessoas que se cobram muito também, tem aqueles rituais, aquelas situações de pensamentos intrusivos, né, que auxiliam, que prejudicam muito o seu desempenho
na empresa. Até tem um trabalho que diz que as pessoas que são muito empáticas, elas têm tendência a ter mais burnout. Por quê? O empático, ele traz muito do outro para ele, né? Traz muito do outro para ele. E isso favorece ao adoecimento. Portanto, vocês veem que tudo isso vem, a forma de controlar isso vem sempre do sistema de gestão eficiente, de uma liderança ressonante e uma interação com o SESMIT da empresa, que precisa ser capacitado e treinado para isso, né? E para que as coisas funcionem. É bom deixar também registrado aqui quais alguns sinais e sintomas de burnout que, porventura, algum trabalhador pode estar apresentando. A primeira alteração é a pessoa começa a mudar o comportamento. O líder, né, do setor, ele vai observar isso, porque o líder que está ali, ele conhece cada trabalhador do seu setor. Ele vai começar a observar que aquela pessoa está ficando mais irritada, às vezes começa a chegar atrasado, quer ficar mais isolado, não interage tanto com os colegas, pode ter alguma alteração mais explosiva, de irritabilidade, queixar de insônia, começa a faltar em algumas reuniões, por aí já são alguns traços de sintomas. E quem passa pela doença mesmo sofre sintomas que podem ser físicos e mentais. Somatização por estresse, aumento de cortisol, adrenalina, a pessoa passa a ter tendência a ter mais dor, ter insônia, como eu já disse, muita dor de cabeça, pode ter alteração de humor e vários outros prejuízos em casa, em setores, não só no trabalho, como em casa também. E o que envolve, basicamente, o tratamento dessa síndrome? O tratamento é um pouco do que eu já falei, dessa interação entre setores. As empresas grandes que eu trabalhei, elas tinham um programa de prevenção de estresse. Nem usar a palavra burnout, né? Programa de prevenção de estresse e qualidade de vida na empresa, o qual é sempre bom ter um olhar externo para aplicar esse projeto, porque é um olhar imparcial, né, frente à instituição, assim, um olhar de consultoria mesmo, né, de ter uma empresa que vai fazer o mapeamento do ambiente de trabalho, começando pelo organograma da empresa, avaliando o organograma como que está, reavaliar os cargos e funções, como está as descrições das funções, como que estão os processos dentro da empresa, todos os processos de funcionamento, de gestão, uma entrevista separada com esse líder, né, para entender o que mais aflige o líder no dia a dia, porque ele também tem que o tempo todo estar demonstrando uma fortaleza ali frente às pessoas, né, não pode falhar, não pode demonstrar fraqueza, mas ele precisa ser acolhido, ele precisa ser ouvido. Então, o mapeamento geral da empresa, entrevista individualizada com esse líder, interação dessa consultoria com o SESMIT da empresa, para compreender melhor, e a partir daí fazer um diagnóstico e depois um acompanhamento. Que basicamente, quando você tem um possível diagnóstico de burnout ou de esgotamento do trabalho, ou qualquer outro tipo de transtorno mental que não esteja relacionado ao trabalho, falando em transtornos mentais, né, já que o tema é transtornos mentais aqui, a sequência, ela não foge muito do que eu vou falar. Gestor identificou que o trabalhador está com algum problema ansioso, depressivo, queixa de estresse. Esse trabalhador deve ser encaminhado, primeiramente, ao SESMIT para um acolhimento do psicólogo e, inicialmente, alguns SESMITs, um médico do trabalho. Nem todos os SESMITs têm psiquiatra como instituto. E esse psiquiatra vai avaliar com o psicólogo. Se ele identificar que precisa de um tratamento, ele vai encaminhar, né? A empresa não trata esse colaborador, ela encaminha, mas ela pode, em alguns casos, orientar,
tendo protocolo de estresse no trabalho, de saúde mental no trabalho, essa enfermeira, esse psicólogo e esse médico estando bem treinado, elas já podem passar medidas a esse trabalhador que muitas das vezes vão resolver sem terapia e sem medicamento, que é a linha final do tratamento da saúde mental, que são, basicamente, cuidados com alimentação saudável, prática regular de exercício físico, realizar exames ocupacionais preventivos anualmente, exame de sangue, monitorar a saúde física, também cuidar da nossa espiritualidade, por que não, né? Espiritualidade, não estou falando aqui de religião, espiritualidade no sentido de praticar tudo aquilo que te faz se tornar uma pessoa melhor. Uma pessoa voltada ao autoconhecimento, uma pessoa voltada ao autocuidado, ler bons livros, né? Praticar coisas do bem, valores humanos, né? Fazer bons cursos, tudo isso, criar uma dinâmica de vida saudável para esse indivíduo. Muitas das vezes essa pessoa está com um problema em casa, está passando por uma separação, tem um problema com alguma droga, com álcool, teve alguma perda na família, e muitas das vezes só esse acolhimento dos profissionais de intuição vai resolver. Mas, se for detectado que isso não foi resolvido com esse acolhimento, tem que ter essa equipe de assistente, a equipe que está fora da instituição, da empresa privada, para dar suporte de tratamento a esse trabalhador, que vai ver se vai ser psicoterapia somente, ou se é psicoterapia e medicamento, que entraria só o psicólogo na psicoterapia, ou psiquiatra e psicólogo no tratamento em conjunto. Tudo isso acompanhando, vendo se há necessidade de afastamento ou não. Tem situações em que é preciso uma mudança temporária de setor. Tudo isso é conversado entre a gestão, entre o líder, o gestor, o SESMIT da instituição e esses profissionais credenciados, que podem ser via consultoria ou atendimento particular em consultório. Basicamente, é isso que eu queria dizer sobre esse olhar mais preventivo, que eu gosto sempre de frisar. Vou deixar a Débora continuar mais algum assunto aí, algum tema, e vamos seguindo aí, vamos em frente. Oi, gente, nossa, Dr. Munir, show de bola, assim, sensacional. Eu já queria fazer umas perguntas, aí você foi falando, falei assim, gente, já não tem mais pergunta, porque é muito completo, muito rico de informações. Nossa, então, o nosso seminário interno de saúde e prevenção de acidentes do trabalho tá, assim, muito rico, né, porque a gente pensando, né, sobre um seminário de prevenção, de saúde, a gente pensa sempre, a gente costuma pensar em acidente de trabalho, doença física, né, mas os transtornos mentais, né, um adoecimento, tá, assim, muito relacionado. Eu acho muito importante estar falando sobre isso. E, o Munir, antes de a gente passar para a Débora, eu queria só pegar o gancho que você estava falando sobre a síndrome de burnout, né, sobre prevenção, e pensando, né, que na instituição a gente tem muitos docentes aqui, eu percebo que um fator estressante no dia a dia, né, algo estresse, estou estressado, isso aqui, estou estressado por causa da pandemia, estressado porque mudou o jeito de dar aulas. Como que um professor, como que um trabalhador, como que a pessoa no seu dia a dia consegue, assim, tá percebendo que esse estresse não é só um nervoso a mais,
quando que esse estresse está impactando o trabalho dele ao ponto dele parar para pensar e ver, opa, isso daí não é porque todo mundo está estressado, né, que é algo normal. Sabe aquela coisa assim, tá todo mundo reclamando que tá estressado, então é um sentimento que eu tenho que me adaptar a ele, né? Então eu acho muito bacana estar falando sobre isso, porque assim, para estar identificando, né, no seu dia a dia, nesse contexto, nesse cenário da pandemia que a gente está vivenciando, logo, se preparando a outra mudança, né, de processo de voltar à aula presencial, ou então do trabalho remoto para trabalho presencial. Que você pode falar mais um pouquinho, apesar de já ter dado uma excelente aula? Então, Silvia, existe uma característica na saúde mental, né, nas pandemias, que, por exemplo, nós vivemos aí, o que a gente está vivendo agora é algo muito novo, algo parecido foi na gripe espanhola, 1900, se não me engano, mas não com essa relevância que tem hoje, a velocidade de informação que nós temos hoje via internet. Isso gera, no ser humano, o que a gente chama de medo irracional. O medo irracional que é uma desconexão mesmo, um medo desproporcional, ocasionado pelo novo, pelo algo que é novo. Como vai ser? Quando a gente não conhece algo, a gente tem mais medo do que se conhecer. Se for dar um exemplo, por exemplo, se você, quando fala assim, ó, você vai encontrar um leão agora. O leão, você tem ele na mente, não tem? Como que é o leão, que ele vai abrir a boca, ele vai querer te atacar. Agora, o coronavírus foi diferente. O coronavírus não dá nem para ver, né? E como que um ser desse jeito, que você não, invisível, você não consegue ver, e ele está se espalhando para todo lado, ninguém sabe nada dele, não tem vacina, não sabe como controlar aquela coisa. Então, as pessoas isso acontece um medo irracional que ele ultrapassa a razão. Quando você vê as pessoas indo ao supermercado, vai acabar a comida, vai acabar a gasolina, e sai todo mundo correndo naquele início. Acontece muito isso. E isso pode ter uma ligação de um inconsciente coletivo, fazendo com que as pessoas sintam a mesma coisa, é o que você está falando aí, né? E percam um pouco da sua própria força, né? A sua resiliência, a forma de enfrentar a vida. O importante é as pessoas, nesse momento de tragédia, né, do jeito que está, não atribuir tudo isso ao coletivo e procurar, ao contrário de entrar na bolha do coletivo e se desesperar, entrar na questão interna. Está todo mundo preocupado? Tá todo muito ruim? Tá. Mas o que eu posso fazer? Esquece a televisão, abandona a rede social, para de ver jornal e traga essa bolha enorme para a sua realidade. Se você vê o jornal falar que está morrendo tanto nos Estados Unidos, tanto na Europa, mas eu estou em Pouso Alegre. O que eu, como cidadão de Pouso Alegre, posso fazer numa crise dessa? Fazer minha parte, não ver muita rede social para não me atrapalhar, fazer exercício físico dentro do possível, por causa do distanciamento, me alimentar bem, aproveitar para se conhecer melhor, alinhar essas que porventura estão acontecendo em casa, na família, procurar fazer algo que estava parado, se descobrir, é o que eu falei, aquelas fontes de leitura, fazer um curso bacana, e começar a disseminar isso, acalmar essas pessoas. A gente tem que ter essa consciência de que tudo passa. Tudo passa. É gravíssimo, vamos também falar assim, deixa para lá, vou sair. Não é isso, não é ser irresponsável, é o meio termo. Mas nós não podemos espalhar o medo irracional. Podemos, sim, mostrar o que nós estamos sentindo e devemos, se estivermos desesperados, atendemos bastante na pandemia, né, Silvia, como psiquiatra, mas sim. A gente multiplicar esse medo irracional, nós vamos prejudicar a sociedade. A gente tem que ir para um lado mais de trazer isso para o racional, para a nossa realidade, e ver eu, como indivíduo, o que eu posso contribuir com a sociedade e com a minha família, né, também, porque senão as famílias
desestruturam bastante, como a gente viu aí, por exemplo, aumento de violência doméstica, aumento de alcoolismo, separações e dentre outras coisas. Tudo causado por esse pânico vindo do inconsciente coletivo e do medo irracional. Legal. Obrigada, Munir. Débora? Bom, eu estava aqui refletindo, né, como faz sentido, né, Munir, pessoal, e sabe o que me fez pensar? Primeiramente, o estresse em si não é uma doença, né, gente? O estresse nada mais é do que uma reação do organismo, né? Uma resposta, enquanto o organismo da gente fica tentando se adaptar, né, a situações. E então podemos dizer que no primeiro momento existe um estresse que é positivo, que nos impulsiona, né, a lutar ou fugir, como disse o Munir, né, Munir? Eu estresse, né? Isso. Porém, gente, nosso organismo não aguenta ficar muito tempo nesse estado de alerta, não. E aí, o que acontece? Se, vamos dizer, os agentes estressores em potencial, né, ou os agentes estressores não cessam, ou se você não amplia a sua capacidade de enfrentamento, né, para fazer frente a essas situações, aí começa a falar no estresse negativo, né, que é o distress, né? Não é isso? No sentido, gente, de que esse estresse negativo, aí ele sim, se não cuidado, pode evoluir de tal forma, porque seu organismo está tentando se adaptar, ele pode evoluir de tal forma que deixa a sua imunidade tão baixa, ou mesmo a sua vulnerabilidade tão alta, que aí sim a gente tem portas abertas para um adoecimento, né? Seja algo programado geneticamente ou doenças oportunistas, né? Então, o estresse em si, no primeiro momento, ele é ótimo, ele faz parte do nosso organismo, né? Mas, se não bem administrado, não cuidado, aí sim pode trazer consequências que não são muito legais, né? E como dito anteriormente, a própria profissão docente é considerada uma das mais estressantes do mundo. Ou seja, a gente tem, né, na organização do trabalho docente, né, seja no seu planejamento, seja na sua organização em si, seja na sua gestão, seja em todos os aspectos que envolvem a realização do trabalho docente, o que a gente percebe que há, né, fatores psicossociais que podem se converter em riscos, né, a saúde do professor, por exemplo, se não forem bem cuidados, sejam pela instituição, sejam pelas próprias pessoas. E achei muito bacana essa colocação que o Munir fez, né, diante da pergunta da Silvia. Como é que a gente pode identificar a questão do estresse, por exemplo, para que não chegue a um burnout, né? Que o burnout nada mais é do que o resultado de um estresse crônico, né? Que não foi cuidado, não foi bem administrado. E então, eu diria, gente, para complementar, né? Que cada um de nós sabe, né? Eu sei como é que eu funciono, você sabe como é que você funciona. Então, no primeiro momento, a gente tem que pensar em algo que você pode fazer por você, antes até mesmo de atribuir ao ambiente de trabalho, né? E, gente, não é nada de outro mundo, igual eu falo muitas vezes no consultório ou para as pessoas em ambiente de trabalho. Olha, você poderia fazer uma atividade física, né? Já pensou numa alimentação melhor? A pessoa não tem dinheiro, não, mas comer você come todo dia, né? Então, o que você está
vamos dizer, do que você está se alimentando, como está a sua alimentação. Eu falo, não precisa responder para mim, não, isso é para você, né? É algo que está no seu alcance, né? Não vai gastar nem mais nem menos. Um outro ponto, atividade física. Não tem dinheiro para uma academia, faz uma caminhada, leva o cachorrinho para passear, vai dar uma volta, né? Vai dar uma volta. E então, do ponto de vista do que faz sentido para você, né? Como o Dr. Munir falou, às vezes você tem um hobby, algo que você gostava tanto de fazer, por que deixou de fazer? Né? Volta, né? Desenvolve um hobby, encontra o que faz sentido para você. Né? Tem gente que gosta de pescar, cantar, dançar, ouvir música, ler um livro, cozinhar, né? Tem gente que gosta de costurar, né? Escrever, enfim, o que faz sentido para você? Investe ali, né? Não é nada de outro mundo e não custa mais dinheiro, eu costumo dizer, né? Está ao seu alcance, no seu dia a dia. A solução, gente, é mais simples do que a gente imagina, né? Às vezes é a gente que complica, né? O outro ponto é o que traz sensação de relaxamento para você e que seja saudável, né? Então, tem pessoas que gostam de meditar, né? Tem pessoas que praticam algo da ordem da fé, da religião, da espiritualidade, né? Então, o que traz, né, uma sensação de bem-estar para você e que seja saudável, né? Olha só, tá tudo no seu alcance, né? Outro ponto a respeito de saúde mental e que repercute no ambiente de trabalho é você pensar o seguinte: esquece de querer controlar tudo, né? Esquece, porque a gente não controla tudo que acontece, né? Se dependesse de muitos de nós, não estaríamos numa pandemia, porém, isso não está no seu controle. Então, pare e pense. O que está no seu campo de ação, que dependa só de você? Vai e faça, né? Faça, né? Por você, né? Quando a gente está legal, quando a gente está bem, parece que tudo ao redor fica melhor, né? Até a gente consegue ampliar a nossa percepção a respeito das situações do próprio trabalho, né? Então, gente, quando eu falo dessas questões, mesmo em termos de saúde mental, às vezes, é uma simples mudança de hábito, né? Que às vezes a gente custa fazer porque a gente já se acostumou, até mesmo que não é legal. Então, uma mudança de hábito pode fazer muito sentido, sabe? Eu costumo dizer, às vezes tem uma pessoa que você não vê faz tempo, que você gostava tanto de conversar, liga para essa pessoa, né? Converse com ela, veja como que ela está. Tente conversar sobre coisas boas, que às vezes tem gente que vai se tornando um pouco tóxica, né? Porque o assunto fica muito negativo. Então é interessante para a gente não desenvolver aqueles quadros depressivos, ansiosos. Pega leve, né? Pega leve, vá devagar, porque senão a gente não aguenta, né? Então essas são estratégias que você pode lançar mão individualmente, porque depende só de você, né? Só de você, está no seu alcance. Se você esgotar todas as suas possibilidades de ação, ok, identificado isso, peça ajuda, né? Às vezes pode ser uma ajuda profissional, pode ser uma ajuda de uma pessoa de muita confiança para você, né? Uma pessoa preciosa, significativa, né? Você não está sozinho, ninguém é uma ilha, né? Ok, essas são algumas estratégias, gente, que eu tenho certeza que estão no alcance de cada um de nós. Agora, pensando coletivamente, nós temos outras estratégias no ambiente de trabalho, né? E eu costumo dizer, enquanto, por exemplo, pensando no serviço público, enquanto as políticas organizacionais, as políticas governamentais, aliás, né, não dão conta de, no dia a dia, fazer-nos, né, nos sentimos melhores, né, quer dizer, às vezes a gente fica, porque o governo, isso, aquilo.
o que eu quero dizer é que tem questões simples que estão no seu dia a dia, que independem de políticas governamentais ou municipais, estaduais, depende da relação, depende do dia a dia, né? De você com você mesmo e de você com as pessoas, né? Eu vou pedir para o Francisco compartilhar uma telinha que eu acho que vai fazer sentido para nós, e vocês vão ver, está no alcance de vocês. Faz um favor, Francisco, pode passar esse slide, né? Ok, é o seguinte, gente, complementando, né, Dr. Munir, quando a gente fala de saúde mental na relação com o trabalho, guardem no coração o seguinte, a gente, né, todos nós temos a nossa saúde, há momentos na vida em que a gente passa por alguns sofrimentos, né, mas sofrimento não é doença, é uma condição intermediária e que faz parte da experiência humana. Agora, para que esse sofrimento não evolua para um adoecimento psíquico, né, que repercute no físico, às vezes a gente está com uma gastrite que não passa, uma dor de cabeça que não passa, né? Às vezes pode ser algo de fundo psicossomático. Então, vamos pensar no ambiente de trabalho o que pode ser feito? Bom, a gente fala em ressignificar o sofrimento. Às vezes, a gente tem algumas experiências no ambiente de trabalho que deixam a gente muito chateado, assim como temos experiências que deixam a gente muito contente, né? E essas são características do trabalho, né? O que eu quero dizer é que cada um de nós precisa aprender a ressignificar, dar um outro significado para o sofrimento, quando a gente identifica o sofrimento dentro da gente, né? Como eu disse anteriormente, ninguém melhor do que você sabe como você funciona. Então, quando você não está muito legal, você sabe também. Então, já é hora de cuidar, não deixa evoluir. Então, gente, a ressignificação do sofrimento poderá acontecer medida, né, por buscar um sentido do trabalho em suas vivências de dia a dia de trabalho. Olhe com carinho para tudo ao seu redor. Será que você tem algum motivo para você ser grato por esse trabalho? Né? Então, encontrar sentido no trabalho, né? Sentido do trabalho na sua vida, né? E o que pode ser identificado como prazer nesse trabalho. Bem? Pode ter linha, Francisco, faz favor. E aí, gente, quando a gente fala sentir-se reconhecido é algo que eu diria vital, né? Reconhecido. Porque o reconhecimento para um ser humano tem ligação direta com a sua identidade, com a noção de si no mundo, né? Então, existe Christophe Dejour, um grande estudioso, médico do trabalho, médico psiquiatra francês, que estuda muito a abordagem chamada psicodinâmica do trabalho. Ele disse o seguinte: de trabalho, entre aqueles que trabalham comigo, que fazem suas atividades. Gente, cada um tem sua arte. A gente precisa aprender a desenvolver a habilidade de respeitar o trabalho do outro, porque é uma arte, é o que ele entrega, o que ele faz, isso é dele para o ambiente, né? A minha internet está um pouco, espero que a gente
de alguma forma consiga acompanhar. Se tiverem qualquer dúvida, podem postar, podem perguntar em seguida, viu? Tá bom? Tá oscilando muito aqui, né? Mas vou tentando sintetizar, né, Silvio, para não evoluir, porque essa coisa de professor a gente gosta de falar, né? O que eu quero dizer é que você, que é um trabalhador, desenvolva a capacidade de reconhecer o trabalho do seu colega, né? Dizem que o ser humano é muito solidário na dor, mas solitário no sucesso. Quem sabe se você também começar a ficar contente com o sucesso do colega, né? Isso existe um julgamento, né, que Dejur diz que nada mais é do que um reconhecimento vindo da hierarquia. O reconhecimento, né, que envolve o julgamento da beleza é feito pelos pares. Quando eu sou reconhecido por um colega, eu me sinto pertencendo a uma categoria. Isso diminui o sofrimento, gente. E isso, vamos dizer, diminui a sensação de solidão no ambiente de trabalho. E quando a gente fala de um conhecimento que vem da hierarquia, né, no ambiente de trabalho, a gente fala de uma validação vinda dessa hierarquia, ou seja, um simples reconhecimento, um simples obrigada, um simples, poxa, que bacana, né, parabéns, né, porque as pessoas se dedicam, elas saem da casa delas, não é para passar tempo, elas procuram um olhar, elas procuram reconhecimento. E no final do dia, poder voltar para casa sentindo-se reconhecido no trabalho que fez é muito precioso, é um fator de proteção para a saúde mental. Pode passar, Francisco. Bom, por fim, gente, se a gente pensar em adoecimento final, a gente sabe que é uma combinação de fatores, né? Biológicos, psicológicos, sociais, né? De fato, a nossa vida psíquica é uma integração, né, gente? É um conjunto de fatores. E é fantástico pensar em que, como coisas simples do dia a dia, podem contribuir muito para a nossa saúde mental, e isso repercute no ambiente de trabalho, né? Pode passar, Francisco. Especialmente para os professores, né, nesse dia considerado o dia do professor, guarde o seguinte, professores, ao ensinar e ao conviver com seus alunos, você sempre vai investir um afeto no seu trabalho. Não existe trabalho docente sem afetividade, né? Então, é muito precioso que você possa proteger a sua saúde, né? Quando você vê que não está muito legal, que está cansado, descansa. Isso vale para todos nós, trabalhadores, trabalhadoras, né? Dá um tempo, tem hora que a gente precisa respirar fundo para recomeçar, tá? As instituições como um todo, quanto mais ações, sejam interventivas em casos já identificados, sejam preventivas, como foi colocado pelo Dr. Munir, invista, porque, gente, já se fala, né, na faixa de trilhões em perdas de dias de produtividade no mundo por aspectos relacionados a adoecimento mental. Então, essa cifra, vamos dizer, ela não é pequena. Então, vamos trabalhar com ações preventivas, né? Porque um prejuízo de um trabalhador que tenha cometido a sua saúde mental não é só um prejuízo para ele, é um prejuízo para as pessoas no trabalho, é um prejuízo para a comunidade, né, para o coletivo de trabalho e para a sociedade como um todo. Quando um professor adoece, o trabalho, né, e a aprendizagem dos alunos, levar aquele conhecimento para a sociedade, né? Pode passar, Francisco. E, por fim, mostra-se, né, importante, né, pensarmos em investirmos em ações que possam fazer com que cada um de
nós conheça mais sobre o que é estresse, como que funciona a relação entre a minha saúde mental e o meu trabalho, né? Para que, como meu próprio termômetro, eu possa medir, né? Eu possa identificar quando eu já não estou ficando muito legal e que eu possa cuidar disso. Então, mostra-se importante que a gente pense em ações e que cada um possa compreender um pouco mais sobre o que é autoestima, como você funciona emocionalmente, a sua parte cognitiva, quer dizer, como é que você pensa o seu trabalho, né? Que significado você dá? Como o Dr. Munir falou, a cultura organizacional e a saúde, como que isso tudo se relaciona com o risco à saúde. É interessante que a gente possa compreender os que temos, a percepção que nós temos e como que a gente administra riscos no ambiente de trabalho. É muito precioso, gente, que a gente entenda o que é cansaço, o que é estresse e o que é um esgotamento profissional, né? Os efeitos disso sobre nossa saúde, a própria inteligência emocional, que o Dr. Munir colocou muito bem, e como desenvolver estratégias para lidar com essas questões que acometem a nossa vida no dia a dia, seja pessoalmente, seja no trabalho, porque um repercute no outro. Não existe essa história de sair daquela porta para fora, meus problemas ficaram na empresa. Entrei daquela porta para dentro, meus problemas pessoais ficaram lá fora. Não existe isso, tá? A gente é um só e a gente precisa se cuidar, sim. Pode passar, Francisco? Bom, se lá no início a gente falou, né, que muitas vezes temos sofrimentos psíquicos, ou mesmo de ordem mental, né, a gente não pode fazer que não está vendo, né? A começar de você mesmo, não ignore seus sintomas e, né, a pensarmos, né, na instituição. Se você é um líder, se você é um gestor, se você é um colega, não ignore o que você está percebendo, né? Faça como na figura, né? Se num primeiro momento a gente tem uma certa sensação, né, de frieza ou de distância, procure pensar, né, no quanto que a gente nunca sabe o que passa no coração do outro. Então, às vezes uma palavra, um olhar, né, um gesto que você faz, como eu disse, não é nada de outro mundo, pode fazer muita diferença no dia de alguém, tá? Porque a gente nunca sabe como aquela pessoa saiu de casa para ir para o trabalho. E também não sabemos o que ela encontrará quando chegará lá. Porém, você, um simples gesto, uma simplicidade, poderá fazer a diferença no dia de alguém. E isso não é coisa de outro mundo, não custa dinheiro, tá? Está ao seu alcance, e quanto mais você pratica, maiores as chances de você desenvolver sua saúde mental e protegê-la e contribuir com a saúde do outro, tá bom? Falei demais, coisa de professor. Agora tá com vocês. Não, mas é muito importante. Bom, então, vamos passar as perguntinhas aí. Vou passar, então, para o doutor Edson. Então, nós vamos trazer agora algumas perguntas do chat, né, e do formulário apresentado. Muitos elogios à apresentação de vocês e alguns questionamentos. O primeiro deles é da Nádia. A Nádia diz que, com o aumento do desemprego, muitas pessoas permanecem em determinado trabalho porque precisam do salário, mas muitas vezes não gostam do que fazem nem do ambiente. Que tipo de doença essa pessoa pode desenvolver? Vocês já citaram, né, a síndrome de burnout, mas a quais outras doenças essa pessoa estaria vulnerável? Bom, doutor Munir, quer começar?
Então, a principal delas vai ser o estresse que a Débora comentou. E se a pessoa está num ambiente que ela não está gostando, ela pode desenvolver realmente o estresse crônico, podendo desencadear outras doenças físicas e mentais por esgotamento. Mas é importante dizer que a pessoa, se ela já não estava satisfeita, tudo não é focado na pandemia em si. É mais um fato da pessoa também procurar se entender melhor, ver aquilo que ela pode mudar, porque, de repente, o que eu costumo dizer é o seguinte, a profissão da gente não é uma sentença definitiva, o fato de você ter uma profissão ou um emprego. É possível mudar, inclusive através do projeto Horizontes, que eu e a Débora desenvolvemos, né, que estamos vendo, é um projeto voltado para desenvolvimento e educação, é exatamente isso, a pessoa ponto em que realmente ela precisa mudar, quando mudar e como mudar. Ter estratégias para isso, ter coragem para tudo isso. Mas, inicialmente, é mais relacionado a estresse, podendo desenvolver estados ansiosos e depressivos e somáticos também, né? Somáticos, a gente fala doenças, joga para o corpo mesmo, né? Dores no corpo, cefaleia, insônia, tá bom? Trazemos mais uma pergunta a respeito de as situações do dia a dia que são bastante difíceis, né? E o que podemos fazer diante de uma mente cansada, esgotada e preocupada, com medo de esquecer de fazer certas coisas no trabalho e medo de levar um sermão ou ser taxado de irresponsável e que tem que trabalhar o dia todo para sobreviver? Essa pergunta foi do Sinair. Pode falar, Débora. Olha, gente, eu costumo refletir com as pessoas, sabe? A gente na vida só não tem jeito quando chega a nossa hora, né? Para tudo mais na vida há possibilidades, sabe? Então, acredito que até com a pergunta anterior, com essa, que a gente pode pensar se você identifica que aquele trabalho não é muito legal, né? Pare e pense, né? O que você pode fazer, sabe? Que esteja no seu alcance. Às vezes, aquela situação que você se encontra, porque precisa do dinheiro, né? Pode se tratar de uma condição intermediária, né? A partir do momento que você pode criar perspectivas para você, olhando para você mesmo, bom, o que eu gosto de fazer, né? O que eu acredito que eu posso desenvolver dos meus talentos e que isso possa se tornar uma profissão ou possa se tornar um empreendimento, algo que eu possa, né, ganhar dinheiro com isso, vamos dizer, né? E se essa questão ainda não é possível para você, pense nela no médio prazo, no longo prazo. E se ainda assim, né, você perceber que não dá mais para ficar onde você está, comece a pesquisar outras oportunidades no mercado. Sabemos que esse cenário está muito delicado. Porém, eu costumo dizer, emprego pode até estar num número menor no mercado, mas trabalho não falta, né? Então, gente, pense que o que você vive hoje pode não ser o ideal, mas é o que está garantindo o leitinho das crianças, né? Porém, pare e pense, não está muito legal? O que você pode fazer com isso? Pesquise o mercado, pesquise outras oportunidades, né? E aos poucos, né, vá pensando o que você gosta de fazer, veja as possibilidades de investir nisso, sabe? Até que quando você menos perceber, aquela situação de sofrimento no trabalho, você foi ressignificando, às vezes você conseguiu ver ali mesmo o que é de bom, ou já conseguiu vislumbrar outras possibilidades, tá? Mas, como eu disse,
nenhuma situação na vida é definitiva, exceto quando chega a nossa hora. Para tudo mais, gente, tem possibilidades, tá bom? Aqui a Rivonilda também pergunta a respeito de, no momento de muito estresse no trabalho, é possível quem até já teve o vírus apresentar herpes zoster? E eu vou acumular uma outra pergunta nessa pergunta. Como controlar a ansiedade diante da demanda do trabalho e não adoecer na correria do dia a dia? Sobre a questão da herpes zoster, é um assunto assim, muito específico, até para infectologista ou imunologistas, né, que são os que mais tratam do Covid-19, mas é sabido que o Covid, ele atua um pouco na baixa da imunidade do indivíduo, né? Então, não posso afirmar, mas provavelmente a herpes zoster surge muito dessa questão da baixa imunidade. Não há como afirmar, eu, por exemplo, não sei se a Silvia conhece algum estudo, algum trabalho, não posso afirmar apenas que diminui essa questão da imunidade. Com relação a essa outra pergunta, como lidar com isso, volta muito essa questão da ansiedade, de pegar no trabalho, isso volta muito no que foi falado. Eu vejo hoje, com esse mundo da internet, as pessoas, essa velocidade, uma dificuldade de interiorização, preocupação e uma vivência mais para externalização, de ficar só na internet, buscando coisas, ansioso. É o momento, se eu não estou legal, é o momento de entender que eu sou responsável por mim mesmo. Eu preciso parar e ver o que está acontecendo. Não estou dando conta, peça ajuda. Eu sempre acredito que se sou um bom funcionário, se eu sou um bom servidor, estou passando por um momento, se eu chamar esse gestor, o meu gestor, para conversar comigo, se eu for até o CERN da minha instituição, o médico que está lá, o psicólogo, o médico, com certeza vai querer te ouvir, vai querer te ajudar. Esse é o primeiro passo. Procurar ajuda quando não estiver dando conta. Perfeito. A outra pergunta é a respeito de se vocês acham que é útil a utilização de instrumentos para avaliar a qualidade de vida no trabalho, e se isso pode contribuir no mapeamento dos riscos ao adoecimento psíquico. Se vocês sugerem algum instrumento específico, e qual o impacto ao realizar, por exemplo, uma pesquisa de clima organizacional. Bom, gente, existem instrumentos nacionais e internacionais utilizados para a avaliação de riscos psicossociais no trabalho, né? A gente tem aí teses de doutorado que geram instrumentos para essa, né, medição. A gente tem instrumentos internacionais já validados no Brasil, desde instrumentos simples a instrumentos mais complexos, tá? Para investigação de riscos psicossociais e, com isso, propostas de intervenção, né? Porque cada empresa também tem uma cultura, né, gente? Tem um clima organizacional, tem um jeito de funcionar. E aí, a ideia é que, fazendo esse mapeamento, possa-se pensar em ações que façam sentido para essa empresa, certo? Então, existem instrumentos? Existem, tá? Alguns, inclusive, de acesso gratuito, livre, né, para aplicação. Em termos de pesquisa de clima organizacional ou mesmo instrumentos de qualidade de vida, gente, o que eu penso a respeito disso e posso falar assim de carteirinha, né? Esse instrumento tem um monte, né? É válido? Desde que você cuide dos resultados, né? As pessoas às vezes cansam, lá vem mais uma pesquisa, lá vem mais um questionário, né? Mas se ela não vê resultado ou ação,
de acordo com os indicadores que esses instrumentos geram, não serve para nada, sabe? Eu falo isso com muito coração, com muito respeito, né? Então, tem instrumentos, vamos pensar em ações, em medição, né, de aspectos de qualidade de vida, saúde do trabalhador, riscos psicossociais, fantástico. Mas eu percebo que é fator de proteção para o trabalhador, para a saúde dele, quando ele olha e percebe, eles tá tendo uma ação contínua, né? Estou sendo cuidado, entende? Então, é o que se faz com os indicadores, e isso é importante, tá bom? Perfeito. Agora, uma última pergunta seria, quais seriam os benefícios para a instituição ao implementar um programa de qualidade de vida no trabalho? Tem muitos, né? O Munir quer comentar um pouquinho, Munir? Eu sou suspeita. Eu sou suspeita. Você é suspeita? Basicamente, o principal impacto, falando assim de instituição privada, o principal impacto vai ser a questão de lucratividade mesmo, isso é fato. Gente, as empresas que praticam isso, é fato. Porque uma empresa bem gerenciada, com pessoas satisfeitas, felizes, ela vai produzir mais, né? E, consequentemente, vai ter um retorno considerável, vai ter menos acidente de trabalho, diminui os custos, né? Porque quando você tem muitos custos, numa empresa mais a nível federal, que eu penso, ela vai impactar em custos também, pelo ponto de vista dos afastamentos, né? É sempre bom, assim, principalmente eu vejo a visão médica, a visão do afastamento ou até a aposentadoria antes do tempo desse indivíduo. Vejo mais para esse lado, porque esse adoecimento vai favorecendo a pessoa pegar atestados, a faltar, aí baixa produtividade, o mês não fica muito legal, e além assim, do próprio ambiente mais prazeroso, as pessoas conversarem, tudo isso influencia, mas o impacto a nível previdenciário, ele ajuda bastante, a parte financeira. A Débora vai falar um pouco da parte mais da psicologia. Olha, gente, uma pessoa, quando, né, ela sente que ações da empresa voltadas à qualidade de vida, né, ela, por si só, né, quando ela sente que está sendo olhada, né, em termos da sua qualidade de vida, isso por si só já é recebido como algo bom, sabe? Isso faz com que as pessoas, né, ao se sentirem olhadas, produzam mais, produzam melhor, né? Porque ela precisa sempre encontrar um sentido, né? Um sentido para o que ela faz, um sentido na relação dela com a empresa. E se ela percebe que há uma troca, né? Ela tende, né, de alguma forma, a se motivar mais, a sentir-se mais satisfeita, a conseguir enxergar, inclusive, aquilo que há de bom no ambiente de trabalho. Repercussão disso, no mínimo, uma produtividade de maior qualidade ou quantidade, tá? Então, como eu coloquei lá na imagem, não ignore, né? Quando a pessoa se sente ignorada na sua afetividade, no seu próprio trabalho, isso repercute muito negativamente. Então, diminui a produtividade dela e assim por diante, tá? Então, eu faço das minhas palavras as mesmas do Munir e mais. Investir em qualidade de vida significa uma percepção de estar sendo cuidado, isso pode repercutir no clima organizacional e, por consequência, na produtividade das pessoas, tá? No mínimo. Agradecemos por todas as respostas que vocês deram e foram muito satisfatórias diante dos levantamentos do chat, viu?
Está sem microfone. Pronto. Está escutando? Bom, então, só lembrar vocês do Seminário Interno de Saúde e Prevenção de Acidente de Trabalho, dia 22, quinta-feira que vem, às 16 horas, comportamento seguro dentro e fora do ambiente de trabalho. E gostaria, então, de encerrar agradecendo vocês, né, foi um prazer enorme estar passando esse fim de tarde com vocês, aprendendo tanto, né, espero que o pessoal tenha gostado, assim como eu, aprendi bastante. A gente aqui que trabalha em qualidade de vida, nos agregou muito. Parabenizar novamente todos os professores, a Débora também, foi uma honra, né? Então, é isso, gratidão, muito obrigada mesmo. E parabéns, viu, pela aula de hoje. Obrigado, Silvia, muito obrigado ao Instituto Federal por essa oportunidade. Muito bom estar com vocês aqui. Uma boa tarde, uma boa noite para todos aí. Muito obrigada também. Perdoem-me os puxãozinhos de orelha, né? Mas espero que algo de bom possa ter ficado, né, no coração aí de cada um, para a vida, né, como um todo, né, gente? Um grande abraço. Muito obrigada. Obrigada a vocês. Meus colegas da MedCenter também. Abraço a todos. Tchau, tchau. Tchau. Um grande abraço.